Às vezes, o que mais nos machuca não é a ausência da pessoa em si, mas o espaço invisível que ela continua ocupando dentro de nós. É como se uma parte da nossa mente ficasse aprisionada no tempo, revivendo memórias, frases, momentos e emoções que já não têm lugar no presente. Você já sentiu isso? Como se um fantasma permanecesse vivo, não porque ainda esteja ao seu lado, mas porque você insiste em lhe dar morada dentro de si. O estoicismo, essa filosofia prática que atravessou séculos, nos lembra com calma e firmeza que não precisamos esperar anos para encontrar alívio. O processo pode começar hoje, agora, se houver clareza e propósito. Não é um segredo reservado a sábios antigos, é um caminho que qualquer um pode trilhar, inclusive você. Já reparou como algumas pessoas parecem atravessar o fim de uma relação ou uma perda, mantendo uma serenidade quase inexplicável? Não é que elas não sintam dor. Elas apenas aprenderam a não permitir que o turbilhão interno dite os rumos da vida. Essa habilidade não é um dom divino, não é genética, não é privilégio, é treino, é disciplina, é filosofia aplicada no cotidiano. Neste vídeo, vamos caminhar juntos por 5 lições estoicas, que não são teorias distantes ou conceitos abstratos. São práticas concretas, exercícios reais para aprender a se desligar emocionalmente sem se transformar em pedra, sem perder a sensibilidade que nos torna humanos. Lições que trazem paz não porque apagam a história, mas porque mudam a forma como ela permanece dentro de você. Se hoje você sente que já é hora de largar o peso que carrega, mas não deseja endurecer o coração, fique comigo até o fim. Porque talvez, ao final desta jornada, você descubra que a verdadeira força não está em esquecer, mas em aprender a lembrar sem sofrer. Não se trata de apagar capítulos, mas de mudar a forma como eles são lidos na sua memória. O estoicismo ensina algo simples e ao mesmo tempo devastador. Tudo é transitório. Tudo. Pessoas entram e saem. Sentimentos mudam de intensidade. Momentos que pareciam eternos se dissolvem como fumaça ao vento. Não importa se falamos de amizades, amores, trabalhos ou até das fases mais belas da vida, nada dura para sempre. Essa é a natureza das coisas. Lutar contra isso é como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais você aperta, mais escapa. Entender essa transitoriedade não significa gostar das mudanças, mas aceitar que elas são inevitáveis. E quando você aceita, algo extraordinário acontece. A dor perde força. Pense nas estações do ano. Ninguém se revolta contra o inverno apenas porque o verão acabou. Nós simplesmente nos adaptamos. Trocamos as roupas, mudamos a rotina, encontramos novos prazeres. A vida, no fundo, é um ciclo de estações, e cada pessoa que entra na sua história cumpre o papel de uma estação. Algumas permanecem por anos, outras passam rápido como um outono curto, mas todas têm um motivo para existir. O problema é que a maioria insiste em se apegar ao que já não existe, como alguém que tenta manter viva uma planta que não recebe mais água nem luz. O esforço é enorme, mas o resultado é inevitável. A planta morre. O estoicismo nos alerta que a energia gasta, tentando reanimar o que já terminou, poderia ser usada para nutrir o que ainda floresce em nós. Em vez de passar horas revisitando mensagens antigas, olhando fotos ou alimentando conversas mentais com alguém que já partiu, use esse tempo para algo que te construa. Leia, aprenda, mova o corpo, cultive um novo hábito. Essa energia não precisa ir para o vazio. Pode ir para a sua evolução. Aceitar a transitoriedade transforma também a maneira como vemos a dor. Ela deixa de ser castigo e passa a ser sinal. Um sinal de que chegou o momento de avançar. O sábio estoico não se pergunta: por que isso aconteceu comigo? Ele se pergunta: o que faço a partir daqui?
é como dirigir. O carro só anda para frente. Não importa o quanto você olhe pelo retrovisor, a estrada não se constrói atrás de você. Ela está diante dos seus olhos. Quanto mais cedo você entende isso, mais cedo descobre novos caminhos. E há um detalhe poderoso nesse ensinamento. Quando você aceita que nada é eterno, passa a valorizar muito mais o presente. Uma conversa, um abraço, um sorriso, um olhar, tudo ganha outro peso, porque você entende que não terá aquilo para sempre. Longe de ser triste, isso dá intensidade à vida. É essa consciência que transforma a perda em gratidão. Muitos confundem desapego com frieza, mas ser estoico não é congelar o coração, é cuidar dele. É impedir que ele dependa do que está fora para continuar vivo. É poder sentir saudade sem se tornar escravo dela. É poder se emocionar sem se perder na emoção. O estoico vive como quem ouve uma música. Ele aproveita cada nota enquanto ela toca. Quando a canção termina, não implora para que continue, apenas agradece pela melodia e espera pela próxima. Aceitar a transitoriedade dá também clareza para reconhecer quando algo chegou ao fim. Isso evita o desperdício de energia batendo em portas fechadas. O estoico ajusta as velas quando o vento muda. Ele não insiste que o vento volte a soprar na direção antiga. Ele aceita, se adapta e segue. Essa mentalidade abre espaço para novas oportunidades, novas pessoas, novos começos. E é quando a vida deixa de ser uma sequência de perdas e se revela como uma série de capítulos, cada um com seu papel, cada um completando o anterior. E é exatamente aqui, nesse ponto de aceitação, que surge o próximo passo, decidir onde colocar sua atenção. Porque a atenção é como água. Onde cai, algo cresce. Se ela continua caindo sobre lembranças dolorosas, é exatamente isso que floresce. Mas se for direcionada ao que constrói, novos frutos começam a nascer. Atenção. Essa é talvez a moeda mais valiosa da sua vida. Pense bem. Você pode perder dinheiro e ganhar de volta. Pode perder um objeto e substituí-lo, mas o tempo e a atenção, uma vez gastos, jamais retornam. É como areia escorrendo entre os dedos, e o detalhe é que cada grão leva consigo um pedaço de você. O estoicismo nos ensina que a mente não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ou você a coloca em algo que constrói, ou ela será sugada por algo que destrói. É simples, mas poderoso. A atenção é como água que cai sobre a terra. Onde ela toca, algo floresce. Se cai sobre lembranças dolorosas, o jardim da dor se expande. Se cai sobre o presente, o jardim da vida se fortalece. O grande problema é que a maioria de nós alimenta, sem perceber, justamente aquilo que quer esquecer. É como tentar apagar um incêndio jogando gasolina. Seguir perfis em redes sociais que reavivam memórias, revisitar fotos, manter conversas com pessoas que trazem o assunto de volta. Tudo isso é como regar ervas daninhas e depois reclamar que o jardim está tomado. O sábio estoico não desperdiça sua atenção com terrenos inférteis. Ele escolhe o solo certo para plantar. E aqui está uma das maiores lições. Você não pode controlar o que os outros fazem, mas pode decidir onde coloca sua energia. Isso é liberdade. Quando a mente insiste em vagar para o passado, é como um cachorro que tenta correr em direção a um lugar perigoso. Se você não segura a coleira, ele se perde. No caso da mente, a coleira se chama disciplina. Cada vez que um pensamento te arrasta para a cena antiga, para a dor repetida, você tem duas opções: ou se deixa levar, ou puxa de volta. Marco Aurélio, imperador de Roma, tinha o hábito de escrever diariamente em seu diário, justamente para treinar essa coleira da mente. Ele despejava no papel seus medos, dúvidas e angústias, e ao fazê-lo, conseguia separar o que merecia atenção do que deveria ser descartado. É um exercício que até hoje
pode transformar a maneira como lidamos com nossos pensamentos. Um método prático é o que chamo de quebra de ciclo. Quando a mente começa a repetir as mesmas imagens, faça algo que exija concentração total. Pode ser cozinhar uma receita nova, praticar um instrumento, ler um trecho das Meditações de Marco Aurélio ou até treinar o corpo com disciplina. O cérebro aprende pelo redirecionamento constante. Não é mágica, é treino. E cada vez que você puxa a atenção de volta, ela se fortalece como um músculo que cresce após o esforço. Mas não se trata apenas de fugir dos pensamentos ruins. O estoicismo nos mostra que é necessário nutrir a mente com o que realmente importa. Por isso, muitos sábios tinham rituais diários. Epicteto recomendava revisitar perguntas essenciais ao acordar e antes de dormir. O que depende de mim? O que não depende? Essas duas simples reflexões são como filtros que impedem que a atenção seja gasta no inútil. A ciência moderna já confirmou o que os estoicos intuíram séculos atrás. Estudos mostram que pessoas que permanecem ruminando situações negativas têm níveis mais altos de estresse, sono prejudicado e até imunidade enfraquecida. Em contrapartida, aqueles que cultivam a prática da atenção dirigida ao presente desenvolvem resiliência, clareza e até mais saúde física. É por isso que os estoicos chamavam essa prática de disciplina da atenção. Para eles, não era apenas filosofia, era sobrevivência. Eles viviam em tempos de guerras, perseguições, perdas constantes, e mesmo assim encontraram serenidade. Por quê? Porque entenderam que a mente é como um cavalo selvagem. Ou você o doma, ou será arrastado por ele. Um sábio não desperdiça flechas em alvos que não importam. Quantas vezes você já respondeu a provocações que só drenaram sua energia? Quantas vezes já se envolveu em discussões que nada acrescentaram? O silêncio, nesses casos, é uma forma de foco. É a sabedoria de não jogar pérolas aos porcos, de não gastar munição em guerras que não levam a lugar algum. Essa escolha de foco não transforma apenas a mente, mas também o corpo. Você já percebeu como um pensamento pode alterar sua respiração? Basta uma lembrança negativa para o peito pesar, o coração acelerar e a tensão tomar conta. Da mesma forma, uma lembrança positiva ou uma decisão firme pode trazer alívio imediato. O corpo e a mente dançam juntos e é você quem escolhe a música. Treinar a atenção é como cuidar de um jardim. O que você alimenta, cresce. O que você ignora, seca. E se você quer flores, em vez de ervas daninhas, precisa escolher o que regar. Crie rituais simples. Ao acordar, escreva 3 coisas pelas quais é grato. Ao longo do dia, faça pausas conscientes para respirar fundo e redirecionar os pensamentos. Antes de dormir, revise seus objetivos, não para se cobrar, mas para lembrar a mente do que realmente importa. Essa prática transforma a mente em um instrumento afinado. Deixa de ser um rádio descontrolado, pulando de estação em estação, e se torna um violino ajustado, capaz de tocar a melodia que você escolhe. E é nesse estado de clareza que chegamos ao próximo aprendizado essencial: aprender a separar o que sentimos daquilo que decidimos fazer. Porque sentir é humano, mas agir de acordo com cada emoção é viver como escravo de si mesmo. Sentir é inevitável. Decidir é opcional. Essa é a grande fronteira que separa os que vivem como reféns de suas emoções daqueles que aprendem a conduzir sua própria vida. O estoicismo nunca ensinou que devemos sufocar as emoções ou fingir que elas não existem. Ao contrário, os estoicos sabiam que não há nada mais humano do que sentir raiva, tristeza, medo, alegria ou paixão. O que eles rejeitavam era a escravidão a essas emoções. Imagine-se no mar. As ondas sempre vão existir. Algumas serão suaves, outras violentas. Você não controla quando surgem, mas pode decidir como navegar.
O homem que luta contra a onda é derrubado. O homem que a observa e espera o momento certo atravessa sem ser destruído. Assim são as emoções, ondas inevitáveis que não precisam ditar o rumo da sua embarcação. Quantas vezes você já se arrependeu de algo dito ou feito no calor da emoção? Uma palavra lançada com raiva, uma decisão precipitada movida pelo medo, um gesto impensado levado pela euforia. Essas escolhas, feitas sem a pausa da razão, carregam o peso de consequências que poderiam ter sido evitadas. Os estoicos chamavam isso de falta de disciplina da alma, agir como marionetes das circunstâncias. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Entenda isso e encontrará a força. Repare, ele não disse para reprimir os sentimentos, mas para reconhecer que o controle verdadeiro está na resposta e não no estímulo. Um exercício estoico poderoso é o da respiração da decisão. Quando sentir a emoção subir, não reaja imediatamente. Inspire fundo, conte até 10, expire lentamente. Parece simples, mas nesse intervalo você cria um espaço mental. E nesse espaço mora a liberdade. Liberdade de escolher, liberdade de responder com consciência e não com impulsos. Epicteto costumava dizer a seus alunos: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. Isso significa que entre o fato e a reação existe uma interpretação. E é essa interpretação que define se a emoção será combustível ou veneno. Uma crítica pode ser vista como ofensa ou como oportunidade de aprendizado. Uma perda pode ser vista como tragédia ou como mudança de ciclo. A emoção inicial surge em qualquer um dos casos, mas a decisão de como lidar com ela é inteiramente sua. Separar sentimento de decisão é como afiar uma espada. Você não luta com a lâmina bruta, porque ela se quebra no primeiro golpe. Você lapida, remove excessos e então a arma se torna precisa. Da mesma forma, o sábio não age no impulso. Ele deixa a espuma da onda baixar antes de decidir. Pense em quantas relações poderiam ter sido salvas se alguém tivesse respirado antes de responder. Quantos projetos poderiam ter dado certo se não tivessem sido abandonados no primeiro sinal de frustração? Quantos sonhos poderiam ter se concretizado se, em vez de desistir diante da ansiedade, houvesse paciência para esperar a tormenta passar? Os estoicos nos ensinam que as emoções não são inimigas. Elas são sinais. A raiva pode revelar que algo precisa ser corrigido. O medo pode alertar sobre um perigo real. A tristeza pode mostrar a importância de algo que foi perdido. O erro é transformar esses sinais em ordens absolutas. O sábio escuta, mas não obedece cegamente. Ele considera, avalia e só então decide. Separar sentimento de decisão também é um ato de proteção. Quando alguém tenta te provocar, a reação automática é devolver na mesma moeda. Mas, se você não reage, mantém o controle. É como alguém que joga lama em você. Se você mergulha para revidar, ambos saem sujos. Se você permanece firme, a lama só respinga e logo seca. E aqui está o detalhe mais poderoso. Quando você aprende a agir sem ser escravo das emoções, os outros perdem o poder sobre você. Eles podem tentar manipular, provocar ou enganar, mas se não conseguem ditar suas decisões, não conseguem controlar seu destino. Isso é liberdade real. O estoicismo nos convida a sermos senhores do navio e não passageiros levados pelo vento. Isso exige prática, disciplina e atenção. Mas cada vitória sobre o impulso é uma pedra colocada na fundação de uma vida sólida. E quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. Até que agir com clareza deixa de ser esforço e passa a ser hábito.
E é justamente nesse ponto que entra a próxima lição fundamental: honrar o passado sem transformá-lo numa prisão. Porque não basta apenas controlar emoções no presente, também é preciso aprender a lidar com aquilo que já passou e ainda ocupa espaço dentro de você. Existe um equívoco comum: acreditar que para seguir em frente é preciso apagar o passado. Muitos tentam fugir das memórias, enterrar lembranças, fingir que nada aconteceu. Outros fazem o contrário. Se agarram a cada detalhe, como se reviver continuamente fosse uma forma de manter viva a experiência. O problema é que ambos os extremos aprisionam, um pela negação, o outro pela obsessão. O estoicismo nos convida a um caminho diferente, um caminho de honra sem prisão. Honrar o passado é reconhecer que ele existiu, que moldou quem você é, que deixou marcas e ensinamentos. Mas é também aceitar que ele pertence a outro tempo. É como uma cicatriz no corpo. Não é preciso escondê-la, tampouco ficar tocando nela o tempo inteiro. Ela está ali, visível, lembrando de um processo de dor e cura, mas já não dói. Marco Aurélio escreveu: aceite tudo o que acontece a você, mesmo que pareça amargo, pois tudo acontece em benefício do todo. Essa frase pode parecer dura, mas carrega uma chave importante. O passado tem valor não porque foi perfeito, mas porque trouxe até aqui. Cada experiência, por mais dolorosa, contém uma lição. E o sábio não despreza essas lições, mas também não se acorrenta a elas. Pensem como muitos guardam objetos, mensagens antigas, fotos, cartas. Não há problema em conservar lembranças. O problema surge quando esses símbolos se tornam correntes que impedem o presente de florescer. É como manter uma flor morta num vaso. Por mais que você cuide, ela não voltará a viver. O sábio estoico sabe que a beleza daquela flor está na memória do perfume que ela trouxe, não na tentativa de preservá-la além do ciclo natural. Honrar o passado é transformá-lo em aprendizado. Em vez de perguntar: por que isso aconteceu comigo? A pergunta se torna: o que isso me ensinou sobre mim, sobre os outros, sobre a vida? Essa mudança de perspectiva é libertadora. A experiência deixa de ser ferida e se torna mapa. Você não carrega o peso, mas leva o conhecimento. Sêneca, em suas cartas, recomendava o exercício da reflexão noturna. Revisar o dia, reconhecer acertos, aprender com os erros e descansar a alma com consciência tranquila. Essa prática mostra que até mesmo os momentos difíceis podem ser fonte de clareza se vistos com honestidade. E o mesmo vale para relações e histórias passadas. É preciso também vigiar a tendência de idealizar. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: naquela época era perfeito, ou aquela pessoa era única? O perigo da memória é que ela pode se transformar em ilusão. O cérebro humano não guarda fatos, guarda versões. E muitas vezes a versão que alimentamos não corresponde ao que realmente aconteceu, mas ao que gostaríamos que tivesse acontecido. O estoico combate essa distorção com franqueza. Não romantiza, não enfeita. Reconhece os bons momentos, mas também aceita os defeitos, os erros, as falhas. Essa honestidade é essencial para não ficar preso a fantasmas. Honrar o passado sem aprisionar-se também significa valorizar a continuidade da vida. Você não é apenas o que viveu, mas também o que ainda pode viver. Não é justo reduzir sua identidade a um capítulo encerrado. É como se alguém julgasse um livro inteiro apenas pelo primeiro ou segundo capítulo. A narrativa ainda está em curso. O sábio estoico entende que cada fase é apenas parte do todo. Uma boa prática é escrever. Sim, escrever com as próprias mãos as lições que cada relação ou experiência trouxe. Liste o que aprendeu, o que faria diferente, o que fortaleceu em você. Depois, agradeça mentalmente por esse aprendizado e permita-se seguir.
Esse ato simples transforma lembranças em mestres e não em carcereiros. Pense assim: uma ponte não existe para você morar sobre ela. A ponte é feita para atravessar. O passado é exatamente isso. Um caminho que levou você até aqui. Não é destino final, não é morada permanente. É parte do trajeto. E quando você aprende a honrar sem aprisionar, algo poderoso acontece. Você abre espaço para o novo. O coração deixa de estar abarrotado de memórias e se torna fértil para novas experiências. A mente deixa de carregar pesos e ganha leveza para construir o presente. O estoicismo nos ensina que não se trata de esquecer, mas de lembrar de outra forma. Lembrar sem dor, lembrar com gratidão, lembrar sem impedir que o agora floresça. Esse equilíbrio é raro, mas profundamente transformador. E é justamente dessa abertura que surge a próxima lição: como preencher o espaço deixado com algo que fortaleça e renove o poder do propósito. Quando alguém ou algo vai embora da sua vida, o que sobra não é apenas saudade, é espaço. Um espaço que pode ser silencioso, doloroso, até assustador. Muitos têm medo desse vazio e acabam preenchendo-o com distrações, vícios, relacionamentos passageiros ou lembranças repetidas do passado. Mas o estoicismo nos mostra outro caminho: transformar o vazio em solo fértil para o propósito. O erro mais comum é achar que o vazio precisa ser apagado. Não precisa, ele precisa ser usado. É como um campo que acabou de ser arado. Se você não planta nada nele, ervas daninhas crescem sozinhas. Da mesma forma, se você não escolhe o que colocar no espaço deixado pela ausência, a mente escolhe por você. E quase sempre escolhe memórias dolorosas, ressentimentos ou fantasias que não existem mais. O sábio estoico entende que cada vazio é, na verdade, um convite. A chance de escolher conscientemente o que vai florescer dali para frente. Sêneca dizia: não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. E quando o coração fica preso ao que já foi, é justamente isso que acontece. Desperdiçamos horas, dias, até anos, tentando segurar o que não existe mais. Mas se essa mesma energia for redirecionada, ela se torna combustível para algo grandioso. Preencher com propósito não significa encontrar uma missão impossível ou uma ideia perfeita de vida. Não é sobre achar de repente um grande destino. É sobre dar direção ao que já existe dentro de você. É escolher usar o tempo que antes era gasto em lembranças para construir algo que faça sentido no presente. Se antes você gastava horas trocando mensagens com alguém que já não está na sua vida, que tal usar esse mesmo tempo para aprender algo novo? Uma língua, um instrumento, uma habilidade. Se antes sua energia era gasta em conversas que só traziam dor, que tal usar essa energia para fortalecer o corpo, cuidar da saúde, iniciar uma prática de meditação ou escrever suas reflexões? Cada hora livre pode ser transformada em tijolo para um futuro sólido. O propósito funciona como uma âncora. Quando as ondas emocionais tentam arrastar você para baixo, é o propósito que mantém firme. Sem ele, qualquer notícia, qualquer lembrança, qualquer gatilho pode virar uma tempestade. Mas com ele, há sempre um norte, um ponto fixo que dá sentido aos dias. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia para si mesmo todas as manhãs, lembrando de seu papel, de sua responsabilidade, de sua missão como ser humano. Ele entendia que a vida sem propósito é vulnerável, mas quando você sabe por que se levanta todos os dias, nenhum golpe externo consegue destruir a sua essência. O segredo é começar pequeno. Propósito não é um fardo. Não é um peso enorme que você precisa carregar. Ele nasce de pequenas escolhas repetidas. Talvez seja escrever todos os dias, talvez seja praticar um esporte, talvez seja ajudar alguém. São microações que, ao se repetirem, constroem uma vida significativa.
E há algo ainda mais poderoso. Preencher o vazio com propósito protege contra recaídas emocionais. Quando a vida está cheia de sentido, não há espaço para voltar a insistir no que já terminou. Uma mente ocupada em construir não tem tempo para remoer o que se perdeu. É como uma casa bem iluminada. A escuridão não encontra onde se instalar. Isso não significa que a dor desaparece imediatamente, mas significa que a dor perde espaço, perde território, porque cada dia você planta algo novo. E com o tempo, o que floresce é tão forte que o que ficou para trás se torna apenas lembrança distante. O propósito também fortalece a identidade. Ele mostra que você é muito mais do que um relacionamento, muito mais do que uma ausência. Você é alguém em movimento, alguém que cria, que transforma, que deixa marcas. Essa consciência traz um poder imenso. Você deixa de ser refém daquilo que perdeu e passa a ser protagonista daquilo que está construindo. Lembre-se, o vazio nunca é punição, é oportunidade. Ele só se torna dor quando fica desocupado. Mas quando você o preenche com algo que eleva, o vazio vira espaço sagrado, vira início de uma nova etapa, vira terreno para uma vida mais autêntica. E quando você começa a viver assim, preenchendo o espaço deixado não com fantasmas, mas com propósito, uma nova sensação toma conta. É como respirar fundo depois de muito tempo em apneia. Você percebe que está vivo, que ainda há futuro, que ainda há estradas a percorrer. E é nesse ponto que o estoicismo traz uma última lição essencial: estabelecer limites emocionais para proteger aquilo que você está reconstruindo. Porque de nada adianta plantar se você permite que qualquer um pise no jardim. Então, guerreiro estoico, chegamos ao fim dessa jornada. Talvez, ao ouvir cada uma dessas reflexões, você tenha sentido algo mudar dentro de si. Não um milagre instantâneo, mas uma pequena fagulha. O início de uma nova forma de olhar para o que aconteceu e para o que ainda está por vir. O que o estoicismo nos ensina, no fim das contas, é que ninguém pode roubar sua paz se você não entregar as chaves do seu coração. O passado não é prisão, é professor. A dor não é sentença, é sinal. O vazio não é castigo, é oportunidade. Cada lembrança que parecia um peso pode ser transformada em lição. Cada perda pode se tornar abertura para um futuro mais autêntico. Lembre-se, você não está tentando esquecer, mas aprender a lembrar sem sofrer. Isso é maturidade emocional. Isso é liberdade. Isso é viver como os estoicos viviam, firmes, conscientes, donos de si mesmos. E agora, a escolha é sua. Você pode fechar esse vídeo e voltar aos mesmos padrões, ou pode começar hoje mesmo, com passos pequenos, a aplicar essas lições. A cada dia, um exercício de foco. A cada memória, uma oportunidade de aprendizado. A cada vazio, uma chance de plantar propósito. Porque no final, a verdadeira força não é segurar o que já se foi, mas abrir espaço para aquilo que ainda pode florescer. Você não é definido por quem partiu, mas pelo que decide construir daqui para frente. E eu quero te convidar a continuar essa caminhada comigo. Se essas palavras tocaram você de alguma forma, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Aqui, em cada vídeo, você encontrará mais do que frases bonitas. Encontrará ferramentas para fortalecer a mente, proteger o coração e viver de forma inabalável. E antes de sair, escreva nos comentários: eu escolho a paz sobre a dor. Essa frase não é apenas um comentário, é um compromisso público com a sua transformação. Porque no fim, quem vive com consciência e serenidade não vive menos, vive mais. Vive melhor, vive livre.